Então eles venderam aquilo para comprar Bitcoin por causa do ETF, certo? E esse ponto no ciclo faz sentido, tudo bem, mas o que todos vão fazer depois que o ETF de Bitcoin for anunciado? O Bitcoin superando a Nasdaq, você não vai querer possuir mais nada além de cripto nesse ponto do ciclo, porque começa a superar tudo. Hoje temos o CEO da Real Vision, Raul Pal, nos dando sua previsão atualizada sobre o mercado cripto, explicando por que o próximo ciclo será diferente e o que podemos esperar do próximo mercado de alta, que pode explodir no último trimestre de 2023, com cripto e tecnologia sendo os maiores investimentos desse ano. Raul Pal diz que continua otimista sobre os ativos digitais, depois de aumentar significativamente o tamanho de sua posição durante o último mercado de baixa. Em uma nova entrevista, o ex-executivo da Goldman Sachs fornece uma atualização de seu portfólio sobre quais ativos de cripto têm maior potencial de valorização nos próximos meses e por que, este ano, mais do que nunca, veremos um grande capital fluindo para o mercado, com grandes fundos de pensão e investidores institucionais a bordo para o próximo ciclo. Com o halving do Bitcoin chegando, tem um recado para você multiplicar sua grana. Se você está cansado de ver seu FGTS parado e deseja aproveitar a próxima bull run do Bitcoin para realmente ganhar dinheiro, então lucra comigo. Basta antecipar o seu FGTS para investir em criptomoedas ou utilizar para outras coisas mais urgentes, com a parceira do canal, a Novo Horizonte, que oferece uma maneira fácil e rápida de antecipar seu FGTS, trazendo liquidez imediata para que você possa investir em Bitcoin e outras criptomoedas e aproveitar a próxima bull run. Não deixe seu dinheiro parado, coloque-o para trabalhar para você. A Novo Horizonte é uma empresa com mais de 7 anos de experiência no mercado de crédito e é credenciada e autorizada pelo Banco Central a realizar operações financeiras. O que isso significa? Significa que você está lidando com profissionais altamente qualificados e uma empresa de confiança. Seu suporte é humanizado e proativo, com inúmeros clientes satisfeitos. Eles estão prontos para te ajudar em cada passo desse processo. Antecipar o FGTS é ter dinheiro no bolso em poucas horas para comprar seus satoshis. Não perca a chance de multiplicar seu dinheiro com as criptomoedas. Antecipe seu FGTS com a Novo Horizonte e aproveite a próxima bull run. Vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa obter mais informações e aproveitar a maior transformação e mudança de riqueza que está acontecendo. Raul Pal prevê que as criptos estão a caminho de se tornar uma classe de ativos digitais de 10 trilhões de dólares. Pal diz que esse ciclo se destacará de seus predecessores, pois as moedas fiduciárias desvalorizadas empurrarão mais a adoção para o mercado cripto e atrairão mais capital do que jamais vimos antes. Abre aspas. É realmente Solana e Ethereum. Solana e Ethereum, sim, nada mais acrescenta muito. É apenas Solana e Ethereum, e do qual Solana é a aposta maior. Não tenho mantido muito Bitcoin por muito tempo, porque sabe, eu vejo isso em termos de efeitos de rede, e você sabe, minha visão é que mais coisas estão sendo construídas no Ethereum. É uma rede muito rica e profunda, mais casos de uso, e ao longo do tempo, acho que o valor da rede Ethereum será mais valioso do que a rede de Bitcoin, a menos que algo mude. Ora, protocolos e coisas assim, talvez veremos. Isso é apenas a partir dessa tese sozinha, que eu não mantive muito Bitcoin, pois achei que subestimaria. Sempre supera na primavera cripto, o ativo menos arriscado nesse mercado sempre supera primeiro. E então, o que acontece à medida que a primavera se transforma em verão? Você começa a ter um desempenho superior às altcoins, e especialmente às grandes altcoins primeiro, e depois às altcoins menores mais tarde. Então, não há nada de incomum no que está acontecendo. Também é muito interessante ver o gráfico do Ethereum Bitcoin. Você sabe, um gráfico semanal de longo prazo. É um gráfico muito interessante. Isso, para mim, é um gráfico incrivelmente interessante, porque eu realmente desempenhei a cunha subindo de 2017 para os pontos baixos de 2020. Isso é o que realmente me interessa. Este é um grande padrão de cunha e estamos colocando o que eu olho para os indicadores do DeMar e tudo mais, sugerindo que o ponto baixo ocorre essa semana, na próxima semana, na semana seguinte. Então, eu estou pensando que a narrativa em torno do Ethereum vai estar errada. Isso vai pegar as pessoas de surpresa. As pessoas, basicamente, porque não houve dinheiro novo no mercado. Então,
Eles venderam o ETH para comprar bitcoins. Tudo bem, por causa do ETF, e esse ponto do ciclo faz sentido. Tudo bem, mas o que acontece quando o ETF for anunciado? O que todos vão fazer depois que o ETF de Bitcoin for anunciado? Todo trader vai mudar sua aposta de Bitcoin para ETH, e isso muda a dinâmica. Agora, o ETH tem lutado um pouco, como eu disse, mas uma vez que ultrapassa os $1.900, fica realmente interessante. Acho que postei um gráfico ontem do ETH no meu feed no Twitter. O que temos é um gráfico de ondas de Elliott, e é lindo o padrão técnico dessa bandeira. Na teoria de ondas de Elliott, você tende a ter 5 avanços de ondas ABC declinantes em um mercado de alta. Então você teve essa onda para cima, um retrace para o caminho de volta para baixo, não faz uma nova baixa, e isso é uma onda 2. Então você começa na onda 3. As ondas 3 são as grandes ondas dinâmicas, mas dentro disso há sub-ondas. Isso foi ontem. A onda 2 foi a correção. E agora, se você quebrar isso, entra no que é conhecido na teoria de Elliott como uma terceira de terceira. É onde você obtém o ponto de dupla aceleração. O que acabamos de ver na Solana parece que vai acontecer no ETH, especialmente agora que todo mundo está com menos ETH. As pessoas viram o movimento da Solana. Digamos que o ETF de Bitcoin venha, você quebra essa linha de tendência por volta de 1.900 e antes que você perceba, está a caminho de $2.500 e além. Abraçando um entusiasmo inabalável pelo reino cripto, que prevê confiantemente que um crescimento explosivo está se aproximando no horizonte, já que a BlackRock e muitos outros gigantes estão fazendo exatamente isso. Uma esperada explosão nos aguarda, antecipando o altamente esperado evento de halving do Bitcoin em 2024. Isso é o Bitcoin superando a Nasdaq em relação ao global, certo? Nesse ponto, eu chamo isso de buraco negro supermassivo. Você não quer possuir mais nada além de cripto nesse ponto do ciclo, porque começa a superar tudo. Este é o índice semanal de liquidez global, que é de 5 dos maiores bancos centrais do mundo. Liquidez global líquida. O que estamos vendo é que ainda não está totalmente em zero. Este é o grande indicador. É o que obtemos quando colocamos apenas o índice semanal de liquidez. Temos uma correlação de 97,5% com a Nasdaq e 87% com o Bitcoin. Isso é o grande pai, onde não está totalmente lá, mas está quase em zero. Sabe? E quando começa a chegar a zero, entramos no que chamamos de zona banana, quando todos os ativos ficam loucos. Na época em que Larry estava dizendo o que disse, os mercados estavam começando a perceber que o verdadeiro problema era esse excesso de emissão de títulos e que a inflação não estava subindo, mas os rendimentos dos títulos continuavam subindo. E foi nesse momento que o ouro e as criptomoedas decolaram muito rapidamente. É que quanto mais os rendimentos dos títulos subiam, mais eles começavam a subir, e essa correlação mudava, e acredito que o mercado sabia que os seus rendimentos dos títulos fossem subir assim, e o Fed ou o governo ou alguém iria intervir. Então, quanto mais próximo você chega à campainha, ao estímulo, a alguém fazendo alguma coisa, acho que foi um fator realmente importante nisso, e as coisas começaram a decolar. Se este mercado de títulos for sair de controle, você precisa se esconder em algum lugar. E também sabe, os bancos começaram a cair novamente. Se você não se lembra, em outubro de 2016, os bancos tiveram esse pequeno pico e começaram a cair como uma pedra. Então, novamente, o trabalho do mercado é prever a probabilidade de estímulo ou um voo para a segurança. E o Bitcoin sempre se sai bem nisso. Foi o que eu acho que começou e acho que Larry, dizendo a mesma coisa por volta do mesmo tempo que os bancos se viraram, você sabe, também adiciona combustível ao fogo. Não sei se é algum dado econômico naquele dia, mas provavelmente havia algo relacionado também. As taxas de juros estão muito altas e elas têm que emitir contínuos títulos para cobrir os déficits. Mas tem que rolar os títulos de 4 anos atrás, de 3 anos atrás, de 1% para 5% ou 5,5%. O problema é que para fazer isso, eles têm que emitir mais títulos para pagar por isso. Então, estamos apenas recebendo um dilúvio de emissão, e este tem sido o meu argumento sobre o código de tudo, é que não há como os governos emitirem títulos a 5% de juros quando você tem 100% do PIB em dívida, porque não há crescimento econômico suficiente para cobrir isso.
Então, o Banco Central tem que comprá-lo, e o que está acontecendo é que aqui estamos pressionando o Banco Central a comprá-lo. Agora, se a Janet está fazendo isso de propósito, ou se é tipo Jay, você vai ter que pegar isso, acho que está acontecendo alguma coisa está em jogo. Ok, vamos mostrar o estresse, vamos criar o estresse. Precisamos reduzir as taxas, podemos rolar essa dívida em níveis mais baixos, e se pudermos encontrar a desculpa certa, com uma recessão, podemos empurrá-la para o balanço do Fed. Se voltarmos a 2008, todos ganharam o cartão saia da prisão das taxas de juros zero, então ninguém teve que pagar juros sobre a dívida. Isso foi como um presente, taxas de juros zero. Todo o governo refinanciou a zero, mas por algum motivo estranho, eles o fizeram entre 3 e 5 anos. Esse ciclo de dívida de 3 a 5 anos continua se renovando. É exatamente o ciclo do halving do Bitcoin, e é exatamente o ciclo econômico, é exatamente o ciclo das eleições dos Estados Unidos. São todos iguais. É esse superciclo, esse código de tudo, e estamos nesse ponto do ciclo agora, em que o balanço deveria começar a subir para cobrir as dívidas do ciclo anterior. Se essa linha de tendência continuar a quebrar, os bancos estão subindo fortemente hoje, porque os rendimentos caíram novamente. Se os bancos quebrarem, sabemos que eles vão simplesmente apertar o botão do acelerador para todo o estímulo. Os bancos já estão quebrados aqui. Este é um gráfico de longo prazo, e isso pode levar anos para se desenrolar, ou pode acontecer da noite para o dia. Você simplesmente não sabe. Veja como aconteceu rapidamente em 2008, mas este é o pensamento de Larry. Algo está quebrado e você precisa de um refúgio seguro. Eu vivi exatamente isso na Europa em 2012, quando quase perdemos todo o nosso sistema bancário no Chipre. Todo mundo teve seu dinheiro retirado de suas contas. Foi quando descobri o Bitcoin, porque percebi que você precisa ter uma maneira de manter ativos fora que não fosse do ouro, que não é o ativo mais fácil de mover, não é? Fecha aspas. A análise de Raul Pal chama atenção para o ciclo de liquidez como um indicador valioso para entender a depreciação, sinalizando uma mudança na direção do mercado. Ele identifica um ponto crucial de virada em junho, quando seu índice semanal de liquidez atingiu sua marca mais baixa. Isso levou a se concentrar na compra de Ethereum. Pal também reconhece a divergência entre liquidez e preços de ativos, enfatizando que durante ciclos de alta impulsionados por adoção e especulações, as criptomoedas tendem a superar as medidas de liquidez. Com base em suas descobertas, Raul Pal defende fortemente o investimento estratégico em criptomoedas, destacando especificamente Bitcoin e Ethereum como ativos promissores. Ele os vê como ativos que superam o desempenho dos balanços das instituições financeiras tradicionais e proporcionam uma proteção contra a depreciação da moeda e as falhas inerentes ao atual sistema financeiro. E aí, qual a sua opinião sobre a afirmação de Raul Pal de que investir em criptomoedas como Bitcoin e Ether serve como proteção inteligente contra a depreciação da moeda? Comenta aqui embaixo, e se esse vídeo foi útil, então lucra comigo, se inscreva no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o setor de criptomoedas. Até mais!